Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora, com vocês, Aloísio Guigino, Fátima Miranda e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Um abraço, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade. Estamos aqui mais uma vez, eu, Aloísio, junto com Eduardo Araújo e ela, Maria de Fátima Miranda, para darmos continuidade à nossa conversa a respeito dessa obra, o que é o Espiritismo. E nós estamos aqui no capítulo 1, Pequena Conferência Espírita, onde Kardec coloca uma simulação de um diálogo entre ele, Kardec, e um crítico que faz as suas colocações, as suas perguntas, e Kardec então se explica aquilo que lhe é colocado. Relembrando que essa publicação, o que é o Espiritismo, ela foi editada 2 anos depois da primeira edição do Livro dos Espíritos e teve por propósito emitir ou fazer ou dar esclarecimentos com relação aos principais pontos que surgiram quando da edição do Livro dos Espíritos. Foram muitas as questões levantadas, as dúvidas, as afirmativas que tiveram ou mereciam ser esclarecidas, e Kardec então elaborou esta obra que visa esclarecer o contido em vários pontos do Livro dos Espíritos. Nós estamos então no capítulo 1, nesse diálogo entre o crítico e Kardec, e que é o diálogo entre aquele que não tem a mente aberta, não quer aceitar a argumentação e as explicações que são dadas por Kardec. E nós estamos numa pergunta ou numa afirmativa que é feita por esse visitante que trata basicamente do fenômeno das mesas girantes, dos estalos, dos ruídos, certo? Dos fenômenos que ocorriam, e ele diz, então, o visitante: eis o que vos ilude. Um célebre cirurgião reconheceu que certas pessoas podem, pela contração de um músculo da perna, produzir um ruído semelhante ao que atribuís à mesa, donde conclui que os médiuns se divertem à custa da credulidade dos assistentes. Então, está se referindo aos estalos, aos ruídos, na época do fenômeno das mesas girantes. E Kardec, então, diante dessa colocação, ele faz o seguinte esclarecimento. Se é um estálido do músculo... Estalido, no caso. Sim. É mesmo, não tem acento. Isso. Se é um estalido do músculo, não é então a mesa que está preparada. Uma vez que cada qual explica a seu modo essa pretendida fraude, fica reconhecido que a verdadeira causa não é sabida. Respeito a ciência desse sábio cirurgião e somente acho que se apresentam algumas dificuldades na aplicação. As mesas falantes... Respeito a ciência desse sábio cirurgião e somente acho que se apresentam algumas dificuldades na aplicação às mesas falantes da teoria indicada. A primeira é que é singular que essa faculdade, até o presente excepcional e olhada como um caso patológico, se tenha tornado comum. A segunda é que preciso ter-se robustíssima vontade de mistificar para fazer estalar o músculo durante 2 ou 3 horas consecutivas, quando disso não resulte a quem assim procede senão fadiga e dor. A terceira, que eu não compreendo bem
Como pode esse músculo responder às portas e paredes em que as pancadas se fazem ouvir? A quarta, finalmente, que é necessário dar-se a esse músculo estalador uma propriedade bem maravilhosa, para que ele possa mover uma pesada mesa, levantá-la, abri-la, fechá-la, conservá-la suspensa sem ponto de apoio e, finalmente, fazê-la despedaçar-se ao cair. Continua? Só mais esse parágrafo pequenininho aí. Ninguém, por certo, desconfiava que esse músculo possuísse tanta virtude. É sagaz ele. Vê Revista Espírita, junho de 1859, O Músculo Estalante. Então, esse comentário de Kardec diante dessa colocação que era vigente à época, né? Era um argumento que era utilizado à época, tentando de alguma forma explicar o fenômeno dos ruídos, né? E o que era utilizado é que isso nada mais era do que uma mistificação produzida pelos médiuns que faziam com que, pelo estalo de um músculo da perna, fazia com que esse ruído fosse atribuído à mesa, quando na realidade era uma fraude promovida pelo médium. Certo? Então essa era... E Kardec coloca então aí 4 razões para que isso não pudesse ou não devesse ser aceito como a realidade, né? Vai ter músculo estalante assim longe, né? É interessante, porque nós sabemos que não existe kardecismo tal, não é? Que a doutrina é dos espíritos, que o trabalho do Allan Kardec foi codificar, que as obras foram baseadas em tudo que os espíritos trouxeram. Mas esse livro, O que é o Espiritismo, olha, o discernimento de Kardec aqui, gota a gota, na argumentação. Tanto é que essa obra, O que é o Espiritismo, é a obra recomendada para quem está iniciando um contato com a doutrina, porque aqui são abordados e esclarecidos por Kardec com o seu bom senso, com a sua lógica, com o seu conhecimento, esses pontos que virão com certeza a se tornarem dúvidas para aquele iniciante. Então, essa obra é recomendada por Kardec para quem está iniciando o seu contato com a doutrina dos espíritos. Isso aí. Seu Eduardo, o senhor está muito calado. Está meditativo. Eu estou aqui analisando o seguinte, que a gente, quando não quer acreditar, a gente estava até conversando antes do programa sobre isso, né? Quando a gente tem uma opinião divergente, a gente vai tentar a todo custo criar teorias, né, teses, vamos chamar especialistas que digam aquilo que nós queremos que prevaleça, que é a nossa opinião. Eu fico imaginando o quanto que Allan Kardec, né, tinha que ter de paciência, já que ele trabalhava ativamente. O trabalho de Allan Kardec era um trabalho difícil para nós medirmos, porque não tinha a facilidade que nós temos hoje, a tecnologia, né, WhatsApp, redes sociais, comunicação praticamente instantânea. Ele diz que no Evangelho segundo o Espiritismo, logo na introdução, que ele se correspondia com mais de 1000 centros espíritas sérios espalhados pelo mundo. Eu não consigo imaginar o que é isso. Eu só acredito porque está escrito lá. Porque quando me falaram, eu falei, não, ele não disse isso. Eu disse. Ele se correspondia com mais de 1000 centros espíritas sérios. Isto é, tinha os não sérios. E aí você ter que lidar, né, com um companheiro como esse, com um argumento completamente absurdo. Como é que alguém vai ficar de forma gratuita, como Allan Kardec disse, sem ganhar 1 centavo, ficar estalando um músculo por horas? Para quê? Quer dizer, é um argumento completamente absurdo e verossímil. Eu me lembro ainda, com todo respeito ao nosso padre Quevedo, né, que já está desencarnado, ele trabalhava na área da parapsicologia, e lembro do nosso Gerson Simões Monteiro, conversando com ele algumas vezes em alguns debates.
E o padre Quevedo, tentando negar a existência dos espíritos, ele criava teorias... A comunicação dos espíritos. A comunicação, para ele isso não existia, era impossível. Né? E os próprios espíritos em si, ele acreditava nos santos, como da Igreja Católica, essa coisa toda. Mas os espíritos, tal como nós entendemos, ele negava. Né? E muito mais a possibilidade de comunicação. Então ele criava teorias completamente absurdas para explicar o óbvio, o simples, chegando ao ponto de dizer que tudo era projeção da mente do médium, que tudo não passava da energia da própria pessoa humana, quando os fatos, né, que eram claríssimos, comprovavam a independência daquela comunicação que se chegava, muitas vezes, ou na maioria das vezes, em completo desconhecimento do médium e da capacidade do médium em dar aquela resposta. Então é a mesma coisa que Allan Kardec está enfrentando aqui, enfrentou naquele momento. E esse cético, na verdade, esse crítico, né, ele na verdade foi um dos muitos que a todo momento, né, tentavam ali negar a realidade dos fenômenos espíritas. Eu acrescento mais um aspecto aí que deve ser considerado. É que hoje nós já temos acesso a muitas pesquisas, a muitas obras, a muita gente séria que defende uma série de pontos. À época era Kardec. Era ele, certo? Porque ele é que, vamos dizer, ele contra o mundo, né? Contra todos os detratores, contra todos aqueles que levantavam dúvidas e colocavam, inclusive, o seu caráter, certo, em questão, né? Tanto que ele foi afastado da Sociedade de Ciência, certo, de Paris, que ele fazia parte. Sim. Ele foi afastado, certo? Porque aqueles que lá estavam não tinham essa aceitação da espiritualidade e da comunicação dos espíritos. O próprio Padre Quevedo, ele é um espiritualista, certo? Então ele sabia da existência dos espíritos, mas não aceitava a comunicação dos espíritos, ou a interatividade entre os dois planos da vida. Então esse era o grande problema do Padre Quevedo, que eu vi vários debates de que ele participou, certo? E, inclusive, o meu sogro falecido, meu sogro Alfredo Molinaro, ele ia várias vezes participar de debates com o Padre Quevedo, certo? Porque ele tinha toda a doutrina de memória, ele tinha uma memória espantosa, certo? E ele participava e argumentava com o Padre Quevedo, que simplesmente se comportava como esse crítico, certo? Buscando argumentos inverossímeis, certo? Para demonstrar que a colocação que era defendida pela doutrina dos espíritos era falha, era fraude, certo? Então, nós temos sempre que ter a capacidade de raciocinar, certo? Mas raciocinar com argumentos que são baseados em fatos, baseados em coisas que nós não temos como contestar. E isso hoje já é mais palatável, certo? A época de Kardec era uma grande novidade. Foi a grande mudança, o grande impacto que a doutrina dos espíritos causou à época. Nós estamos falando da metade do século XIX. Né? Dentro dessas reflexões sobre Kardec, eu estava lembrando que, em relação ao filme último que foi lançado sobre Kardec, né, eu acho que o primeiro e o último naquela proporção, a única coisa naquele filme que eu fiquei, ai meu Deus, frustrada, foi apresentarem um Kardec meio comedinho. Hã? Não é, Eduardo? Apresentaram a postura do Allan Kardec meio receoso, meio temeroso. Se eles tinham uma ideia de fazer uma outra proposta ali, foi o que ficou passado, e aquilo no filme não... A Amélie era mais corajosa do que Kardec. Não, pelo contrário, né? Kardec, ele tinha uma força íntima muito grande, né?
porque para fazer o que ele fez só através dessa força e desse amparo espiritual que ele recebeu. Vamos continuar? Vamos. Vamos lá. Continua aí, Miranda. Vamos. O célebre cirurgião de que falais teria estudado o fenômeno da tipologia sobre os indivíduos que os produzem? Não. Ele observou com um efeito fisiológico anormal em alguns indivíduos que nunca se ocuparam de mesas batedoras e, notando certa analogia entre esse efeito e o que essas mesas produzem, sem mais amplo exame, concluiu, com toda a autoridade de sua ciência, que todos os que concorrem para que as mesas falem devem ter a propriedade de fazer estalar o músculo curto perôneo, e não são mais os embusteiros, sejam eles príncipes ou artífices, recebam ou não um pagamento. Estudou ele, ao menos, o fenômeno da tipologia em todas as suas fases? Verificou, por meio desse estalido muscular, agora estou eu aqui, é estalido, Verificou, por meio desse estalido muscular, se podia produzir todos os efeitos tipológicos? Não, porque, do contrário, ele ficaria convencido da insuficiência do seu processo. Apesar disso, julgou-se no caso de proclamar a sua descoberta em pleno instituto. Meu óculos está embaçado. Não será esse juízo assaz comprometedor para um sábio? Quem pensa hoje nessa opinião? Confesso-vos que, se me tivesse de sujeitar a uma operação cirúrgica, hesitaria muito em confiar-me a esse médico, porque recearia que ele não julgasse o meu mal com mais perspicácia. Olha só. Já que esse juízo é uma das autoridades em que pareceis querer apoiar-vos para esmagar o espiritismo, fico completamente inteirado da força dos outros argumentos que quereis validar, a menos que os não vades beber em fontes mais autênticas. E aqui ele já começa outra pergunta. Eduardo, algum comentário? Não, é o que nós já falamos, né? Não tem o menor sentido e fica até um alerta para os nossos ouvintes e para os nossos internautas. Não fiquem perdendo tempo com determinadas argumentações de pessoas que querem negar a realidade dos fenômenos espíritos, da própria doutrina espírita, porque o Aloysio até conversava isso, né, antes comigo ali fora, da gente começar a gravar, de um companheiro que ele deu um conselho. Olha, não perca seu tempo com este tipo de situação. Era uma situação um pouco diferente, mas é a mesma coisa. Se você ficar perdendo seu tempo tentando argumentar com uma pessoa que não acredita e fale o que você disser, mostre o que você mostrar, ela não vai acreditar, como era o caso do crítico aqui, você está perdendo seu tempo. E eu vejo muitas pessoas perdendo seu tempo tentando argumentar, seja com pessoas que são ateístas e não vão abrir mão do seu ateísmo, ou com pessoas que pertencem a uma outra crença e que não estão abertas a ouvir. Que esse é o grande problema. Você pode conversar com uma pessoa de uma outra religião sem nenhum problema, desde que ela esteja aberta a ouvir, tanto quanto você esteja aberto a ouvi-la. Mas ficar tentando argumentar, ficar tentando converter, você está perdendo um tempo valiosíssimo da sua vida, vai se aborrecer, muito provavelmente vai se desequilibrar, vai brigar com o companheiro desnecessariamente. Não, e ainda tem mais um aspecto. Você estará com a sua argumentação, que será normalmente sólida, você estará tirando a certeza do outro e plantando incertezas na sua fé. Sim. Exatamente. Então isto também irá prejudicar aquele outro, apesar de não fazê-lo mudar, vai prejudicá-lo na sua conduta, no seu caminhar. Então é por isso que a nossa doutrina nos alerta e nos chama para que nós não façamos proselitismo.
E o que é o proselitismo? O proselitismo é a busca de converter o outro ao espiritismo. Não, cada um tem seu tempo. Cada um tem seu tempo, tem o seu momento. Agora nós temos que ser não críticos, não, talvez até um pouquinho céticos às vezes, certo? Como nós vamos ver mais adiante nessa obra, mas já com uma outra postura, porque nós somos céticos, porque nós ainda não acreditamos, mas estamos abertos a aceitar argumentações fortes, argumentações sólidas. Aí sim, isso é o que nós devemos também ter uma parte disso aí, porque nós não temos que aceitar tudo aquilo que nos chega. Nós temos que mergulhar, temos que pesquisar, temos que refletir, temos que argumentar também, certo? Tirar as nossas dúvidas, mas sejam dúvidas e não negativas, não negações, certo? Então esse é o papel que cada um de nós deve assumir. Nós não somos, não negamos as coisas sem conhecer. É o que nós vemos aqui nesse diálogo com o crítico, que Kardec repete sistematicamente, inclusive nesse ponto que nós acabamos de ver aqui, onde ele usa o argumento, uma colocação de um médico com relação a um músculo curto perôneo, certo? Que em algumas pessoas produz um estalo e associa esse estalo ao fenômeno das batidas, certo? Quando na realidade ele conhecia o que era o fenômeno da tiptologia na sua essência, em todos os argumentos? Não. Então como é que você vai negar uma coisa sem conhecer? É aquela história. Não é porque não é. Acabou. Certo? Mas por que não é? Não, porque não é. Certo? Acabou. Você não tem argumentos, você não tem consistência na sua argumentação. E o Espiritismo, ele sempre nos desafia, certo? A buscar entender. A palavra que nós devemos mais usar na nossa vida, não é só no Espiritismo, não. Na nossa vida é por quê e para quê. Certo? O porquê nem sempre nós vamos encontrar a resposta, mas o para quê nós temos realmente uma solidez muito grande naquilo que nos é trazido pela doutrina e que nós podemos utilizar. Na realidade, ouvir o outro, não é? Sempre é uma oportunidade. Mesmo coisa bem estapafúrdia, a gente fica observando até que ponto vai o raciocínio do outro quando quer fugir de uma situação. É isso aí. E dito isto, estamos chegando ao final aí de mais um programa. Tenho certeza que foi um programa muito importante para a nossa reflexão, sobretudo no que diz respeito a nós não ficarmos tentando convencer o outro daquilo que o outro não quer sequer ser convencido ou sequer ter alguma ideia diferente. Ele já está com a ideia dele fechada e simplesmente tenta combater aquilo que ele pensa em contrário de qualquer forma, a qualquer custo. Então, sigamos aí estudando e aplicando o ensinamento de Jesus em nossas vidas, sem nos preocuparmos em convencer a quem quer que seja. Semana que vem, se Deus quiser, estaremos de volta dando continuidade ao estudo do livro que é o Espiritismo. Muita paz a todos. Até lá, se Deus quiser, Ele há de querer. Muita paz. Muita paz. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec
no período de 1859 a 1869. Muito bem, prezados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade, estamos de volta com mais um programa Luz na Penumbra, Revista Espírita, ano ímpar. Estamos em março de 1859, estudando aqui a senhora Reinô, ou Reinal. E aí, Bill, Reinô ou Reinal? Reinô, eu acho que é, Reinô? Isso, Bill Fabiano Cordeiro do meu lado direito, seja bem-vindo. Mais uma vez juntos. Isso, aqui do meu lado esquerdo ela, Regina Célia. Muito obrigada, mais uma vez estarmos juntos aqui. Uma voz feminina no nosso programa. A garota da ilha, né? Isso, a garota da ilha. Do lar de José, não é isso? E o nosso querido Francisco de Assis, lá do Posto Espírita de Caridade Bezerra de Menezes, aqui conosco também. É isso aí, agradecendo mais uma vez a oportunidade, estamos aqui nós presentes para os comentários. Isso aí. Vamos nós então tocando o nosso programa para frente aqui. Estamos falando aqui da senhora Reinô, mas antes, recadinhos importantes. Você pode ouvir o nosso programa aí nos 1400 AM da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade. Pode acessar os programas lá no YouTube da rádio também. Pode acessar esse programa lá no Rádio Rio de Janeiro.digital. E não se esqueçam daquele telefone importantíssimo que a gente sempre fala aqui. É o telefone do Clube da Fraternidade, para você dar aquela ajuda para uma rádio, para uma emissora que traz para a gente tanta consolação, tanto explicação, traz para a gente tranquilidade para a nossa vida. É importante a gente dizer... Isso, 1422. Perfeito, a gente vai repetir já. Sim. Porque a doutrina espírita é nada mais, nada menos do que a voz de quem, Bill? A voz do Cristo. A voz do Mestre Jesus invadindo as nossas casas, nossos lares, que isso é importantíssimo. Trazendo para todos nós todo aquele refrigério, os bálsamos, os fluidos renovadores que precisamos para a nossa vida. E oportunidade de esclarecimento é tudo, né, Bill? Para todos nós, o tempo todo. O telefone, então, é o 3386-1422. É isso aí. Manda a mensagem, ele funciona também como WhatsApp, não é isso? Sim. Você pode ligar, ou também acessa lá no site, na aba Clube da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro.digital. Bill, vamos dar continuidade aqui. Estamos falando da questão do sonambulismo. A senhora Reinô, né, um espírito muito lúcido, foi evocada um ano depois do seu desencarne. E estamos falando sobre a questão sonambúlica. Trouxemos Livro dos Espíritos nos últimos programas, né, falando dos desdobramentos, não é isso? Da emancipação da alma. Assunto que a gente gosta muito, estávamos conversando aqui nos bastidores, né? Uma das partes do livro que a gente gosta muito, a partir da questão 425. Vamos dar continuidade, porque são muitas perguntas nesse capítulo aqui, nessa parte aqui do livro, tá? Da Revista Espírita. Questão número 12, diz assim: pode ser bom sonâmbulo sem possuir um espírito de uma ordem elevada? E aí, Bill, o que você acha? Sim, eu acho que sim. É o que ela diz. As faculdades estão sempre em relação. Apenas vos enganais quando pensais que elas requeiram boas disposições. Não. O que julgais ser um bem, muitas vezes é um mal. Como não compreendeis, irei desenvolver este assunto. E ela continua aqui. Há sonâmbulos que conhecem o futuro, contam fatos passados dos quais nenhum conhecimento possui em seu estado normal. Outros sabem descrever perfeitamente os caracteres daqueles que os interrogam. Sabem dizer a idade com exatidão, assim como o montante de dinheiro que carregam consigo e etc. Isso não demanda nenhuma superioridade real. É simplesmente o exercício da faculdade de que possui o espírito e que se manifesta nos sonâmbulos adormecidos. O que requer uma real superioridade é o uso que dela podem fazer para o bem. É a consciência do bem e do mal. É conhecer Deus melhor do que os homens. É poder dar conselhos aptos e fazê-los progredir na senda do bem e da felicidade. É interessante ela falar isso aqui, né? Isso não demanda nenhuma superioridade real. É simplesmente o exercício de uma faculdade que o espírito possui
num bom uso. É como a própria mediunidade em si, né? Todos são dotados de mediunidade científica em algum grau, como o Renato lembrou no outro programa, que diz no livro dos médiuns. E tanto os bons, considerados bons, como os maus, têm a oportunidade. Mas é aquela pessoa tão má que exerce a mediunidade de forma negativa. Ela não foi chancelada para isso. Ela não reencarnou para exercer a mediunidade de forma negativa. Ela fez uma opção. Ela tinha um caminho, né, que ela mesmo tratou com a espiritualidade. Não, eu vou reencarnar utilizando a minha mediunidade para a prática do bem. Só que ela tem as viciações dela, tem os atavismos, que quando ela se vê encarnada, né, no caso aqui do reencarne, não do sonambulismo, quando ela se vê reencarnada, que ela vai de encontro com o que ela tem de ruim, o que ainda está nela. E aí ela passa a trilhar o caminho. Não vou colocar aqui da esquerda ou da direita, não. Caminho errado ou certo. Não existe certo, esquerda ou direita. Existe o caminho certo e o caminho errado. Aí ela opta por trilhar o caminho errado e acaba utilizando de um talento dela de forma negativa, né? No caso aqui específico do tema, o próprio sonambulismo, né, Renato? Exatamente. Me recordei aqui da questão do bem e o mal lá na Gênese, né? Não tem a questão do bem e o mal na Gênese, né? No capítulo apropriado lá, eu não vou me lembrar agora o capítulo, mas tem lá essa questão. Então todos nós fomos criados simples e ignorantes, está lá no Livro dos Espíritos, e fomos colocados no mundo, né? Com que propósito? Com o propósito de retornarmos a Deus. E essa ideia, a gente precisa entender de uma vez por todas que conceber Deus, Regina, Francisco, é conceber o bem, é conceber o amor. Então o Bill colocou muito bem, ninguém reencarna para ser mal. Não existe isso. Ninguém reencarna para dar errado. Eu delibero. Eu faço escolhas. Eu tenho o direito de escolher. Mas se você não está amparado, tá, mas eles te respeitam. Assim como o próprio Deus que a gente está falando, né, respeita cada um de nós. Você que escolheu, que fez opção pelo caminho errado, vai demorar mais tempo, não é? A Regina pode ter feito uma opção aqui, né, de trilhar um caminho e se esforçar no bem, e eu não. Tá? Então a gente vai demorar um pouquinho mais. Eu vou demorar um pouquinho mais. Ela vai se adiantar mais rapidamente, né, a esse caminho, a essa volta, a esse retorno para Deus. Só para deixar claro aqui, tá lá na Gênese, né, de Allan Kardec, capítulo 3, o bem e o mal, tá? Capítulo 3. É muito bom dar uma olhada, Kardec traz muito bem ali, bem embasado essas questões do bem e do mal. O Evangelho cita para a gente também, né, questões importantes, que não basta tão somente não fazer o mal. Se eu fico sem fazer nada, eu também estou fazendo o mal. Eu preciso praticar. É uma força, é uma energia que precisa estar em movimento, né, Regina? É verdade. Eu acho que a doutrina espírita tem um grande diferencial para as outras religiões. Ela não nos proíbe nada. Ela nos dá o caminho, ela nos mostra uma direção e nós seguimos ou não, se quisermos, porque temos o livre-arbítrio. Então esse é o grande diferencial. Exato. Francisco. Quando a gente observa a literatura espírita, nós vemos aqui muito importante esclarecimento dos espíritos acerca da relação que eles tiveram, do comprometimento que eles acabaram ocasionando. E com esses relatos nós vamos adquirindo experiência. Da mesma forma, quando a gente vai observando as instruções que vão chegando através desses espíritos aqui, nós vemos que a doutrina facilita o nosso reencontro com nós mesmos, a fim de que nós possamos compreender e superar todo o impedimento que nós já temos causado a nós mesmos e àqueles que nos acompanham. Renato trouxe a impressão aí, repete aí que você trouxe aí do Evangelho, da Gênese. De fazer o mal, não, do Evangelho mesmo. Do Evangelho, né? A questão, não basta tão somente não fazer o mal, não é isso? É necessário fazer o bem, porque se de outra forma você está fazendo mal. Exatamente. Na questão 640 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta o seguinte: aquele que não faz o mal, isso, mas que aproveita do mal feito por outro, é culpado do mesmo nível? Bom, eu não. Eu estou me aproveitando de um ato que o cara fez ali. O cara matou o cara, eu fui lá e roubei ele lá, pô. Só eu aproveitei uma oportunidade, né? Mas eu não fiz mal nenhum.
Aí, será que é isso? Os espíritos respondem. É como se o cometesse. Exatamente. Aproveitar-se de uma situação é participar, que os espíritos dizem aqui. Talvez tenha recuado diante da ação. Ele não fez aquilo. Mas, se encontrando-a pronta, ele a usa, é que aprova o que o faria ele mesmo se pudesse ou se ousasse. Olha, não deixa margem para dúvida. É responsabilidade muito grande, né, Bill? Porque se eu vejo algo cair do seu bolso, sei que é seu, por que eu vou ficar para mim, se é seu? Exatamente. É aquele ditado, né? A ocasião faz o ladrão ou o ladrão faz a ocasião? Exato. Perfeito, tá? Eu posso não ter sido o mentor daquela situação. Posso não ter sido a pessoa que executou, mas eu me aproveitei da facilidade do que tinha ali. Né? Isso, só lobo cai em armadilha para lobo. Então a gente precisa ficar muito atento com questões e nos mínimos detalhes, né, da vida, porque a gente cai é aí que a gente é experimentado, é aí que a gente é observado. Não é? O que você vai fazer agora? Olha só, o que você vai fazer? Isso aqui não é meu. Não é? Isso aqui não é meu. Se você sabe de quem é, você providencia, dá um jeito, entrega, enfim, né? Ou então não se envolve com aquilo, né, Bill? É isso aí. Podendo resolver, resolve. Não podendo, né? Antes da gente continuar, preciso dizer que estamos no programa Luz na Penumbra, revista espírita de março de 1859. Estamos dando continuidade aqui. Eu, Bill Fabiano Cordeiro, Regina Célia, Francisco de Assis, nosso Chiquinho de Assis, né? Nós temos um Francisco de Assis no Bezerra de Menezes. É isso aí. De Cascadura. Né? Glória a Deus. Então, graças a Deus. Graças a Deus. Continua então Allan Kardec dizendo assim na questão número 13. Perguntando aqui a senhora Renaud, né? O uso que um sonâmbulo faz de sua faculdade influi sobre seu estado de espírito depois da morte? Sim, e muito. Assim como a boa ou a má utilização de todas as faculdades que Deus nos concedeu, ou nos concede. Já fizemos comentários profundos aqui sobre isso, né? Estou fazendo uso da minha capacidade de discernir sobre o que é bom, sobre o que é ruim. Faz aquela pergunta, que é a pergunta importante, não é? Se fosse comigo, como é que seria? Você ia gostar de que né, o Bill fizesse comigo a mesma coisa que eu fiz com ele? Eu não vou entregar aqui, ó, eu vi que caiu do bolso dele, mas eu não vou entregar. Eu sei que é dele. Eu gostaria que ele fizesse isso comigo? Eu não gostaria. É aquela questão que a gente coloca. Quando você coloca o calçado do outro, dói, né? No teu pé pode não coisa. Então você se colocar sempre no lugar do outro. Isso é que é importante. E eu vejo, infelizmente, que num planeta de provas e expiações falta muito isso. Você olhar no espelho, se olhar no espelho melhor e ver que você é igual ao outro e que o que está acontecendo com o outro pode acontecer com você, não é? Então falta delicadeza, falta respeito, empatia, né? Falta amor, não é isso? Né? Para quem está na opulência, e a gente não vai citar aqui quem está... Eu não falo opulência só na opulência da fortuna, mas eu falo de uma opulência numa condição de você poder fazer por uma comunidade, não é? Então, e não faz. Olha a responsabilidade desse espírito, não é isso? Que foi dada a ele, né? Que ele se comprometeu, tá? Em poder fazer, né? No entanto, desvia... enfim, tem uma série de situações envolvidas nisso aí. São energias complicadas demais, né, pessoal? Pois é, nós ainda estamos aí nessa fase de ver na televisão alguém ser parabenizado e endeusado por ter encontrado algo e devolvido, quando isso deveria ser normal. Exato. Perfeito. Então encontrou, aí vai na televisão e a pessoa fica ali famosa porque devolveu o que não lhe pertence. Fez o certo. Então nós ainda estamos nessa fase quando aquilo deveria ser e deve ser o normal para todos. E não alguém ser parabenizado porque fez esse ato. Uhum. É realmente uma pena, né? Ainda nós temos esse tipo de comportamento, mas talvez até se não fosse noticiado, as pessoas esquecessem, né? De que deva fazer o bem espontaneamente. Perfeito. 14.
poderias nos explicar como tinhas conhecimentos médicos sem fazer nenhum estudo? Bom, é sempre uma faculdade espiritual. Outros espíritos me aconselhavam. Eu era médium. É o estado de todos os sonâmbulos. Essa resposta aqui meio que sintetiza, né, o que a gente estava falando assim acerca da mediunidade, do sonambulismo, né? Recentemente nós tivemos a estreia do filme Predestinado, não é isso? Do Zé Arigó, não é isso? Sim. Recentemente tivemos a estreia do filme, não é? É mais ou menos isso, é um estado ali, né, em que ele ficava, porque Dr. Fritz, não é isso? Tomava, transe, né, ele num transe e ele executava os trabalhos que precisava executar. Não é isso? Exatamente, perfeito. Foi recente agora, tem poucos dias, né, do lançamento do filme, não é isso? Eu lembrei do Dr. Bezerra de Menezes agora, no caso do aluno de matemática, que eu falei com você, quando ele foi convidado para ser presidente lá da FEB, né? Sim. E aí o que aconteceu? Ele não aceitou porque a FEB tratava muito com homeopatia e ele receitava homeopatia para a família dele. Sim. E ele não era um médico homeopata, então ele se achava um médico fracassado. Né? Aí eles recomendaram que ele então estudasse mais a homeopatia, mas que aceitasse a função. Então, quer dizer, ele já trabalhava com homeopatia sem ser um médico homeopata. A Regina trouxe isso em agosto, né, nas homenagens ao nosso patrono lá pelas lives do posto. E nós falamos sobre isso, sobre os causos do Dr. Bezerra, né? Muito legal. Eu, Yasmin, o João Nogueira e a Regina falávamos sobre os contos e causos do Dr. Bezerra. Foi mais um mês de grandes comemorações. Foi o segundo ano que a gente fez grandes comemorações, né? Eu e Chiquinho também recebemos lá a Miranda, recebemos Eduardo Araújo, não é isso? Recebemos a Mauri. Enfim, né? Recebemos também uma galera. Orlando. Né? Então, com certeza. Muito bom. Bom, questão número 15. Ele diz assim: os medicamentos que um sonâmbulo prescreve são sempre indicados por um espírito, ou são também por instinto, como entre os animais que vão procurar a erva que lhe é salutar? Bom, são-lhes indicados caso o sonâmbulo peça conselho ou quando sua experiência não lhe seja suficiente. Ele os conhece por suas qualidades, né? É que meio que ele diz que ou pela própria consciência do sonâmbulo, que também a gente tem que entender também que, embora às vezes a gente pareça, né, vou falar por mim, embora às vezes eu pareça, eu não sou anencéfalo, né? Eu tenho cérebro, tenho pensamento, né? E tenho os conhecimentos que trago comigo de toda uma existência espiritual. E isso, eu não lembro se eu fui médico numa vida passada ou em alguma vida passada. Se eu fui, eu tenho meus conhecimentos adquiridos guardados dentro de mim. E de uma hora para outra, aquilo pode ser aflorado em mim por uma necessidade. Bom, Bill, você foi médico numa vida lá, sei lá, um pretérito bem distante. Esse conhecimento aqui no pretérito já existia e você pode aplicar nessa situação aqui. Naquele momento, pontualmente falando. Você não vai exercer aquele teu conhecimento médico da medicina, né, propriamente, na vida inteira, porque não há necessidade, não está dentro dessa programação reencarnatória. Mas eu vou resgatar em algum momento diante de uma necessidade física do Renato. Então, o que os espíritos fazem? Recobram a sua consciência, startam aquela sua consciência ali, e aí sim, o Dr. Bezerra, por exemplo, guardado as devidas proporções, obviamente, o Dr. Bezerra vai me intuir para que eu possa prescrever de forma mais assertiva algum medicamento para o Renato. Ou não, ou simplesmente, através de uma mediunidade mecânica, por exemplo, vai lá e prescreve a receita para o Renato. O importante é o Renato receber, né, o que ele precisa. E não se eu tinha conhecimento prévio ou não, isso aí é o que menos importa, né? Exato, perfeito. Vai. Legal, né, disso tudo, né, colocando assim em planos, que a espiritualidade nos assessora a todo tempo. E o homem ajuda o homem através do próprio homem. A espiritualidade ajuda o homem através do próprio homem. E isso explica esses conhecimentos que a pessoa, de repente, tem, assim,
do nada, entre aspas, sim, né? E que aí aparecem esses gênios, né? Ou da música, ou que vai falando vários idiomas sem ter nunca aprendido o idioma aqui hoje. Exato. Mas ele está ali, está tudo dentro, arquivado, né? Lá no disco rígido dele. Sim. Então ali vai sendo acessado à medida que for sendo necessário. Aí o próprio Divaldo já falou sobre isso, até a questão do idioma. O Divaldo fala que é muito mais fácil, por exemplo, um comunicante árabe falar com alguém que já tenha passado por aquela região, né, física mesmo, e ter tido acesso àquela língua para o espírito resgatar aquilo dele, do que eu do nada começar, tirando o Chico, né, que falava, enfim, mas dentro do conhecimento também dele espiritual, né, de vivências, é muito mais fácil. Por isso a importância, até de volta complementa, por isso a importância do médium estar sempre estudando, sempre lendo, sempre buscando palavras para poder os espíritos se aproveitarem daquele conhecimento literário do médium, né? Porque é importante, né? Perfeito. Dá tempo para mais duas aqui, que são pequenas e as respostas também são curtas. A 16. O fluido magnético é o agente da lucidez sonambúlica como a luz para nós? Não. É o agente do sono. Já estabeleceu uma diferença. 17. Sim. O fluido magnético é o agente da visão no estado de espírito? Também não. Tá. 18, dá tempo. Vede-nos aqui tão claramente como se estivesses viva com o vosso corpo? Melhor agora. O que vejo a mais é o homem interior. E aí, por quê? Eita, quem vê, tá lá no Livro dos Espíritos. Quem vê é a alma quem vê. Não é isso? E em estado de sonambulismo, em desdobramento, quem está vendo são os olhos físicos? Não, é a alma quem vê. Então ela vê além, ela vê um pouco mais, né, Bill? A consciência se amplia, a visão se amplia também por estar num outro estado que não seja o de vigília, né, Regina? Ainda que você não tenha os olhos da matéria funcionando, como no caso do Mileco. Exato, muito bem lembrado, Luiz Antônio Mileco, né? Isso. Exatamente, né, Francisco? O espírito desdobra durante o sono, né, e ele consegue ter essa liberdade. E esse alcance é potencializado através dos seus sentidos, dos seus órgãos espirituais, que não são como os órgãos físicos. Perfeito. Muito embora no perispírito pareçam, né? Tenham uma forma, tenham uma coisa, pareçam, tenham uma similaridade, até porque precisam se encaixar aos nossos pontos de força, não é isso? André Luiz fala muito bem, Missionários da Luz, ele dá ali um start para essa questão de ponto de força, de chakras, né, etc. E tem questões que o Kardec não foi a fundo. Ele deu uma passada, né, e tudo mais, e a gente sabe como funciona. Bom, vamos agradecer então aqui, né, a presença das damas, a nossa voz feminina, Regina Célia, obrigado mais uma vez pela presença. Obrigada mais uma vez, eu que agradeço aí pela confiança, pela oportunidade de desfrutar desses conhecimentos. Opa, estamos juntos no próximo, já estamos? Estamos ou não estamos? Podemos. Francisco, obrigado, meu amigo, meu parceiro também. Mais uma vez agradecendo a confiança e a oportunidade de estar aqui colaborando com comentários. Viu, Fabiano? Muita paz a todos, agradecendo a presença aí dos meus filhos também, Maria Fernanda e João. Fernandinha e João estão aqui. Dá um oi aí. Oi! Oi! Isso, pronto. Valeu, Pablo. Obrigado, gente. Até o próximo programa, se Deus quiser. Se Deus quiser. Se Deus quiser. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor
e a grandeza incomparável da tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.